A vitória de um candidato significa, em tese, a vitória daquele programa. Significa que a população, em sua maioria, ainda que relativa, escolheu aquele programa. E há uma incompatibilidade entre o que a Tebet propôs para a educação e para a aposentadoria. E no caso da educação, obviamente está a semente de uma desvinculação orçamentária que lá na frente alcançaria a educação e a saúde. Porque é o mesmo princípio constitucional para a educação e para a saúde. Princípio atacado todo dia. Não há dia, não há feriado, não há domingo em que não apareça um artigo ou uma opinião na televisão, no rádio, ou alguém no Congresso Nacional atacando esta vinculação estabelecida pela Constituição. A Simone Tebet trata, neste momento, de formulação, elaboração de ideias para o combate ao descontrole dos gastos públicos. A ideia é que sugestões sejam apresentadas para controle dos gastos públicos, o que é ótimo. Só que ela e sua equipe passaram a defender a desvinculação entre a Previdência e o salário mínimo e a inclusão do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, no piso de gastos da educação. Então é óbvio que não seria orçamento estabelecido por força constitucional, mais recursos do Fundeb. O Fundeb seria incluído no cumprimento e para o cumprimento da exigência constitucional e, é claro, isso levaria a uma redução de perspectiva de arrecadação para a educação. E Tebet, segundo o jornal Valor Econômico, tem usado duas expressões para ilustrar as medidas que entende são necessárias. A primeira é: não dá mais para trabalhar no varejo. Corte aqui, corte acolá. Ela quer um corte estrutural. E a segunda expressão, convenhamos, surrada, mas é significativa: colocar o dedo na ferida. Por que essa expressão é usada? Porque ela entende que há o receio político de enfrentar o problema. Mas, interessante que a ministra afirmou que dificilmente o país terá condições de estender indefinidamente, atenção, essa política de valorização aos benefícios previdenciários, ao seguro-desemprego, ao benefício de prestação continuada e ao abono salarial. E aí ela manda: teremos de fazer isso pela convicção ou pela dor. A dor seria simplesmente chegar à conclusão de que não há dinheiro. A convicção é o que tem Simone Tebet. Ela defende essas ideias com convicção. E o Ministério do Planejamento tem feito simulações para uma possível incorporação
do Fundeb ao piso constitucional da educação. Ou seja, a obrigação de gastar 18% da receita líquida de impostos com educação. E aí, olha só, podemos ter um impacto de cerca de 40 bilhões de reais em um período de 3 a 4 anos. Claro que há impacto. Seria menos dinheiro para a educação, então é óbvio que você tem um impacto. E a educação, junto com a saúde, são áreas que recebem a maior parte do que resta para se aplicar em orçamento social. Do que resta. Não surpreende a posição de Simone Tebet. Acho que todo mundo ainda se lembra do programa econômico da então candidata à presidência, Simone Tebet. Aliás, parte expressiva dos economistas que ajudaram a formular aquele programa são hoje oposição ao governo. São oposição ao governo. E olha, é uma oposição, para repetir a expressão da Tebet, por convicção. Porque o trato da coisa pública e da questão fiscal, principalmente nas ações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esse furor monetarista e fiscalista, ele é plenamente atendido. Plenamente atendido. Fernando Haddad, como ministro da Fazenda, tem atendido muito mais aos interesses, objetivos, metas, reivindicações, perspectivas do setor financeiro, dos rentistas, do que as reivindicações, necessidades, interesses da maior parte da sociedade brasileira. Mas mesmo assim, eles são contra. Porque é por convicção. Porque enxergam ali. Olha, ainda tem um resto de discurso que é perigoso, que vez ou outra peita essa questão fiscal e expressa preocupação com investimentos sociais, com investimentos para dar arrancada na economia. Não, mas um Estado liberal. O que é um Estado liberal? Os Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos é uma economia liberal? Bom, muito mais do que a japonesa e do que da Europa Ocidental. Para falarmos em economias relevantes, não é? Não vamos falar do Panamá. Para cada dólar que um agricultor dos Estados Unidos investe, há um subsídio de outro dólar. Então, se há um investimento de 10 bilhões dos agricultores dos Estados Unidos, esse investimento é duplicado. Ele se torna um investimento de 20 bilhões de dólares. E essa segunda metade vem do Estado, em forma de subsídios. Não há indústria no mundo mais subsidiada do que a das duas economias que, com folga, lideram o Produto Interno Bruto Global, Estados Unidos e China. Mas aqui, até para enfrentar uma tragédia, até para enfrentar a inédita, inaudita devastação de um Estado,
vem a gritaria, cuidado, olha, que coisa horrível, onde havia a previsão de um superávit de 0,25, agora há previsão apenas de não haver nem déficit nem superávit. Isso é terrível. Isso não é terrível, não. Vocês estão falando de déficit, superávit, primário. São faz de conta. A maior parte do dinheiro arrecadado pelo Estado brasileiro vai para o setor financeiro em forma de pagamento de juros e serviço da dívida. E também isso inclui parte do sistema financeiro internacional. O programa econômico da candidata à presidência Simone Tebet era basicamente a manutenção da política econômica de Paulo Guedes. Inclusive, quando, durante a campanha, foi provocada a discussão a respeito da reforma da Previdência e da reforma trabalhista, da nova legislação previdenciária, da nova legislação trabalhista, a posição de Simone Tebet era: não se mexe nisso. Não se mexe nisso. Questão trabalhista, não se mexe nisso. Por que então ela está em um governo que foi eleito com um programa que é incompatível com essa posição? Que o governo, logo cedo, saiu correndo do seu compromisso de enfrentar a legislação trabalhista. Isso aconteceu, infelizmente. Saiu correndo. Evitou, esqueceu, olvidou o tema. E quanto à questão previdenciária, o Haddad tem apenas dito que, olha, há o risco de uma nova reforma. Ela virá, Haddad. Infelizmente virá e será pior do que o sistema atual. Arrancará mais direitos ainda dos aposentados e pensionistas. Pensionistas que já foram roubados pela nova legislação previdenciária. Tebet achava que está tudo bem. O que ela foi fazer no governo? Ela teve muitos votos. Teve quase 5 milhões de votos. E seria incômodo, inclusive, tê-la na oposição. Além disso, no segundo turno, sem pedidos, pelo menos públicos, ela imediatamente engatou o apoio à candidatura do Lula. Então foi um entendimento natural. Houve até uma discussão, qual o ministério. Ela queria outro, mas ficou com o planejamento. E aí é que está, o Ministério do Planejamento, ele tem uma atuação diferente de todos os outros. Porque ele é transversal a todos os outros. Ele não tem apenas aquela estrutura vertical que trata com o ministro-chefe da Casa Civil e com o presidente da República, às vezes diretamente, dependendo do prestígio do ministro. O planejamento alcança todos os ministérios. Ele é essencial. Ela não queria porque não é exatamente aquele ministério que dá visibilidade, que tem verba, que tem obras a serem anunciadas. É planejamento. E alcança, pois, todos os ministérios. E ela vem com uma proposta. Por que ela veio com essa proposta? Porque sentiu-se à vontade para apresentar a proposta sobre incorporação do Fundeb para cumprimento da exigência constitucional relativa ao orçamento da educação. E por que vem com essa péssima ideia de não corrigir
aposentadorias acima do mínimo e pensões. Primeiro é a falta de compreensão de que as aposentadorias elas vão perdendo valor real, poder de compra, ano após ano. Ou seja, é preciso pelo menos garantir que aquela diferença em relação ao piso dos pisos, aquela diferença seja mantida com o mesmo tamanho de reajuste. E aposentadoria significa uma faixa etária que tem uma inflação à parte. As perdas são enormes. As correções nominais não acompanham a perda real de poder de compra de aposentados. Não acompanha. Mas isso parece algo fora do mundo de Simone Tebet e de milhares de acadêmicos, políticos, economistas, analistas. A tese dela é muito parecida com aquela do Barroso, que confunde pensão com seguro-desemprego, né? Ou seja, não, você mantém a pensão ali até arrumar um emprego. Que estupidez. Que desconexão com a realidade miserável de grande parte do povo brasileiro. Mas ela sentiu-se à vontade porque parece não haver um norte. Então, refutar essas propostas da Tebet tem de ser algo conceitual. Porque o Haddad descartou, porém, com argumentos técnicos. Inclusive, disse que posições do Ministério da Fazenda foram vencidas quando expostas perante o presidente da República, e o presidente falou, não quero isso. E agora a Tebet, ontem, ela disse que a decisão será política. Sempre é, ministra. Sempre é. A decisão de não corrigir aposentadorias. Por que o mínimo? Porque o mínimo, na política do Lula, ele deve receber algum ganho real e não apenas a correção inflacionária. Esse ganho real alcança aposentadorias. E é isso que ela quer remover. Isso é político. O querer remover é político e o querer manter é político. Não venha com essa de que a proposta pode ser refutada não porque seja ruim, mas porque politicamente não interessa. Não, é ruim. É ruim socialmente. É ruim para as pessoas. E é ruim, obviamente, para os pobres. Não altera em nada a realidade social dos abastados. Ela faz muita diferença para os pobres. Então é política. A resposta da Glaze, claro, ela não está no governo, ela fala como presidente de um partido. E como presidente de um partido, ela tem mais liberdade do que o ministro da Fazenda para falar de algo que foi proposto por sua colega do planejamento. E imediatamente a resposta da Glaze foi muito mais direta. Ideias ruins. Incompatíveis com o programa que foi escolhido em 2022 pela população. E a resposta tem de ser nessa direção. Para que não haja outras parecidas. De ninguém. Porque há péssimas propostas hoje no Ministério da Educação. Já disse aqui, na minha opinião, o Lula deveria mudar o comando do Ministério da Educação, substituir o ministro. Mas aí tá tudo bem. Sabe quem é atacado? Inclusive pela imprensa. É o Mauro Vieira. É o Celso Amorim. E é principalmente Silvio Almeida. E esses são os bons.
O Silvio Almeida é uma reserva de coerência dentro do governo. E nós vamos falar mais sobre ele, talvez esta semana, para falarmos da Comissão de Mortos e Desaparecidos, que ele está defendendo contra uma oposição interna, inclusive. Esse é atacado. O Márcio Postman é atacado por quê? Por quê? Porque ele não está fazendo de conta. Ele não está lá para defender posições pragmáticas, o poder pelo poder. Ele tem ideias. Ele tem posições ideológicas. E essas, sim, são consideradas perigosas. Então ele é atacado. O Silvio Almeida é atacado todo dia. No Congresso, na imprensa. E é um brilhante ministro de Estado. Coerente. Está lá fazendo o que se esperava que ele fizesse. Mas grande parte não. Agora, Simone Tebet, o Geraldo Alckmin, todo mundo sabe, né, que para eles não há essa grande divisão. Para eles as coisas devem, com algumas mudanças aqui, pontuais, reforminhas aqui e acolá, elas devem permanecer como sempre estiveram no Brasil. Então, ao fim, cabe ao Lula, mais do que a Hoffmann, mais do que ao Haddad, apresentar, ainda que internamente, uma oposição conceitual a esse tipo de proposta. E um norte. Olha, essas propostas são incompatíveis com a meta, com o objetivo, com o que queremos. Isso deve ficar claro. É 1 ano e meio de governo. Isso tem que ficar claro. Claro para os ministros e claro para a população. Daqui não sairá esse tipo de proposta que ataca os mais pobres. E que ataca o programa que foi escolhido em 2022. Esse é um dever que o governo tem em relação a essas, como disse Gleisi Hoffmann, ideias ruins, meu caro Ronald Gimenez.